Antônio Dias, estamos na rua Barão da Aguaizé, no distrito de Água Grande, cidade de Santo Tomé e Príncipe. E aqui é o que esse espaço? Aí é sede da SECAB, sede da Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico. E eu queria que o senhor contasse um pouco quem é o senhor, onde o senhor nasceu, da onde vem a família, para a gente saber um pouquinho quem é o senhor. Bom, nasci numa empresa agrícola, né, numa roça, a roça Santa Catarina, muito antes da independência. Uma roça de produção de cacau, no norte de Santo Tomé. E os pais do senhor trabalhavam nessa roça? Exatamente. E vieram da onde para cá? Não, os meus pais são filhos de portugueses, não é? Pessoas residentes no distrito de Mesós, nativos do distrito de Mesós, que se deslocaram à roça Santa Catarina para labutar. E lá ficaram? E lá ficaram, e foi lá que eu nasci, muito antes da independência. E o senhor tem família aqui também? A família do senhor também é daqui? Sim, tem muitas famílias. E o senhor pode contar um pouco do que os seus pais contaram para o senhor e do que o senhor também vivenciou nessas roças antes da independência? Sim, é uma coisa muito bem organizada, muito bem estruturada. A cultura do cacau predominantemente. E depois, com a exceção do país, a independência, em 75, as coisas também funcionavam em pleno, mas nos anos 80, devido se calhar a má gestão, nos anos 80 e tal, começou-se a regressão, a ponto de, nos anos 90, o governo de então ser obrigado, com a ajuda dos parceiros internacionais, a implementar aquilo que nós chamamos de uma segunda reforma fundiária, que consistiu em dividir as grandes empresas agrícolas em pequenas explorações familiares. E aí essas pequenas explorações ficaram para as pessoas que trabalhavam nessas empresas agrícolas? Como é que foi essa distribuição? Exatamente, o objetivo foi este, porque as empresas estavam todas, as grandes empresas agrícolas estavam todas falidas. Então, o Estado foi obrigado, como fonte de renda, disponibilizar essas pequenas parcelas de terras aos assalariados agrícolas de então. E foi assim que depois apareceram alguns projetos de desenvolvimento para ajudar esses agricultores a tornarem-se profissionais, ajudar eles a incrementarem a produção e a produtividade. Houve outros investimentos também nas áreas de autoconstrução para que eles dispusessem das suas habitações perto das unidades produtivas. Houve alguma experiência no que concerne ao microcrédito, houve essas experiências. Apesar desses esforços consentidos nos anos 90 e tal, em 98 houve uma queda acentuada do preço do cacau a nível internacional e muitos compradores deixaram de comprar o cacau. Houve mesmo na altura um governante que tinha dito que tinha terminado a era de cacau. Começou a haver o êxodo rural, muitas pessoas começaram a abandonar as comunidades rurais a ficarem nas zonas limítrofes das grandes cidades, muitas parcelas abandonadas, o individualismo começou a predominar, falta de liderança. Era uma situação nos anos 98, 99, 2000, era uma situação caótica nas comunidades rurais. De tudo, assim, de todo o sistema rural. Exatamente. E quando que isso começa a mudar? E foi assim que em 2001 o governo de então viu uma experiência que uma empresa francesa levava a cabo numa outra geografia. Então convidou esta empresa, juntamente com FIDA, que é o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, em parceria com uma empresa privada, em Santo Tomé, lançaram esta primeira fase de produção biológica de cacau, que consistiu num trabalho árduo na criação da nova liderança ao nível das comunidades rurais, estruturação do meio rural
e isso foi começado numa primeira fase com 11 associações comunitárias, cerca de 500 famílias de agricultores, uma experiência nova de produção biológica de cacau, com regras muito estritas e com certificado internacional de produção biológica. E foi assim que, em 2004, essas 11 primeiras associações obtiveram a sua certificação internacional de produção biológica, e foi assim que, na altura, decidiu-se ir um pouco mais além, apoiar essas 11 associações a congregarem-se e criarem uma cooperativa, que é já uma estrutura do segundo nível. Já em 2005, esta cooperativa começou a fazer a sua primeira exportação, permitindo assim o agricultor ter uma melhor renda e um prêmio também de certificação do comércio justo. E essas 11 associações iniciais, aonde que elas estavam localizadas? A maioria delas estava na zona norte do país e uma na zona do distrito de Lobata, um pouco mais ao norte. Mas, no cômputo geral, todas estavam mais no norte do país. E depois, pouco a pouco, foi se alargando, foi se desenvolvendo aquilo que nós chamamos de uma estratégia horizontal, porque todas essas ilações, todos esses ensinamentos bons, todo esse sucesso foi se alargando para novas comunidades, a ponto de, em 2015, 2016, poder se dispor já de 41 associações, cerca de 50 comunidades, e a própria cooperativa tornar-se já em 2015 como o primeiro produtor e exportador de cacau do país. Quantas pessoas eram nessas 11 iniciais, o senhor sabe? Cerca de 483 famílias. E atualmente? Hoje, a cooperativa congrega cerca de 3.000 famílias de agricultores. Exatamente. E essas 11 iniciais, elas começaram todo esse processo que hoje tem cerca de 3.000 agricultores, né? E 41 associações. E como que elas funcionam hoje, atualmente? Como que isso funciona? Como é que é essa organização dessas 41? Essas 41 associações são aquilo que nós chamamos de estruturas do primeiro nível. E cada uma dispõe dos seus órgãos sociais, o conselho de direção, o conselho fiscal, o presidente e tudo isto, e também dispõe de um gestor, que é o administrativo, em cada associação. E a nível da cooperativa, que já é uma estrutura do segundo nível, cada associação se faz representar por 2 membros. Tem 2 assentos na Assembleia Geral da Cooperativa. E, nesse caso, a Assembleia Geral da Cooperativa dispõe de 82 assentos, distribuídos 2 assentos por cada associação. Há um conselho de direção, composto também de 11 elementos, um conselho fiscal, só que o conselho de administração da cooperativa é não executivo, porque o conselho de administração delega, segundo os estatutos, delega todo o poder executivo a uma direção executiva, tutelada por diretor e todo o staff profissional. E dessas organizações, essas 41 organizações, como é que funciona nessa primeira base, digamos assim? O produtor, como que ele procura, como é que ele entra, como que o senhor pode explicar um pouquinho? Imagina que as pessoas não sabem nada sobre essas associações e provavelmente não sabem. Como que o senhor explicaria como é que elas se organizam com os produtores e com a compra do cacau? Como disse, os agricultores já estão certificados, já são membros da cooperativa, e isso funciona de forma automática. Há critérios, sobretudo para a obtenção de um produto de qualidade, há há programas de colheita, de quebra, de fermentação. Cada associação dispõe das suas infraestruturas de fermentação e secagem. Tudo é feito ao nível das associações. As associações estão preparadas em termos de infraestrutura e em termos mesmo de capacidade técnica para dar resposta ao nível das comunidades. E em caso de insuficiência, tem a nível da cooperativa, podem recorrer ao nível da cooperativa, mesmo em termos de capacidade técnica e em termos de infraestrutura. Só para dar o exemplo que a cooperativa já ao nível do segundo nível dispõe de uma equipa técnica de 18 elementos que fazem a coordenação, cada um dos elementos dos técnicos é responsável de 2 a 3 associações. Estão lá e mantêm essa ligação entre a cooperativa e as associações de base, para a questão da assistência técnica, a questão do pré-financiamento, a questão dos critérios, cumprimento dos critérios de qualidade e tudo isto. E cada um desses
produtores, qual é mais ou menos o tamanho da parcela que eles têm? Em média, cada um dispõe de 12 hectares, em média. Varia de 1 a 5 hectares. E a média também, mais ou menos, de produtividade de cada um desses? Quantos quilos de cacau que eles tiram por ano? Quando nós começamos, como disse, a parcela estava numa situação muito caótica. Tínhamos um rendimento médio de 100 e tal quilos de cacau seco. Com o trabalho que vimos fazendo, já temos uma média de 400 quilos de cacau seco por hectare. E há associações onde o rendimento é muito elevado, até 900 quilos de cacau seco por hectare. E essa certificação, o senhor consegue dimensionar o que melhorou financeiramente mesmo, né? Pensando no cacau que era vendido antes e agora um cacau certificado? Como disse, o nosso cacau dispõe de certificação biológica, validada pelas instituições internacionais, e também dispõe de certificados de comércio justo, validados pelo EcoCert, que é uma instituição francesa de certificação, e a FloCert, que é uma instituição alemã de certificação. Isso permite agregar valores. Só no que concerne à produção biológica, permite ter um produto de alta qualidade e permite agregar cerca de $300 por cada tonelada exportada. E o comércio justo permite também ter $240 por tonelada exportada. E isso faz com que, ao nível do nosso país, a cooperativa seja a instituição que melhor renda proporciona ao agricultor, em termos do preço praticado, e uma panóplia de apoios que coloca à disposição dos agricultores, assistência técnica, o trabalho de poda, a mães culturais, em termos sociais, a questão da assistência medicamentosa, investimentos mesmo em obras sociais, algo inimaginável. Temos estado a construir estradas. Sim, a cooperativa tem estado a construir estradas nas comunidades, em calçada, estradas que vão ficar para um século, para meio século. Estamos a investir em fontenários, em lavanderias, em centros comunitários, em centros de transformação de produtos locais. Hoje estamos em muito melhores condições e estamos a dar um contributo inestimável ao governo e às câmaras distritais nos distritos onde nós temos intervenção. E essas obras, né, essas melhorias, todas essas entregas, as comunidades é que decidem? Então cada uma das associações que decide o que quer e fala com a cooperativa, como é que funciona? Quando se trata do prêmio do comércio justo, temos um comitê de prêmio. E é esse comitê de prêmio que recebe todas as solicitações das comunidades, porque inclusive temos um inquérito. Já foi produzido um inquérito, porque funcionamos de forma quinquenal, 5 em 5 anos, temos um instrumento que nos permite nos guiar. Então, a partir deste inquérito que é feito na base dos agricultores, solicitando o que gostariam, quais são as prioridades, e nós vamos intervindo. E logo, isso é feito o plano anual, proposto ao comitê de prêmio que é validado, submetido à Assembleia também que valida, e a direção executiva só tem a responsabilidade de a executar, no que concerne ao prêmio. Agora, no que concerne ao funcionamento geral, quando a direção executiva acha que há condições financeiras, pode fazer proposta à Assembleia, pode pedir ao presidente da Assembleia que convoque a Assembleia Geral da Cooperativa e a direção executiva estará lá para fazer propostas e avançar os seus argumentos para que essas propostas sejam validadas e posteriormente serem executadas. E um agricultor, vamos imaginar que eu sou uma agricultora e eu não estou nesse processo e eu quero entrar num processo de certificação e entrar numa associação para vender o cacau certificado. O que eu preciso fazer? Quer dizer, nós, por acaso, há critérios muito apertados. Isso, quando se tem já uma lista certificada, é difícil entrar, e sobretudo quando se tem todos os agricultores georreferenciados, todas as parcelas georreferenciadas, tudo digitalizado e tudo isso requer um trabalho terrível. Então, o que nós propomos é, quinquenalmente, 5 em 5 anos, é que nós abrimos alguma exceção para permitir, digamos, a retificação de tudo, porque tem custos.
Então, um agricultor que esteja interessado, primeiramente, para nós, não queremos o agricultor isolado por uma questão também para minorar os riscos que podem haver ligados à contaminação. Mas se se tratar de um agricultor que dispõe de uma parcela contígua à área já certificada, a tarefa é facilitada. Por essa razão é que podemos trabalhar com ele, sobretudo para garantir os 3 primeiros anos de conversão, ter a certeza que durante os 3 anos ele não tenha utilizado qualquer tipo de produto tóxico e que esteja já formado a agricultura biológica, e sendo assim, nós podemos propô-lo à entidade certificadora e solicitar uma derogação para que o seu período de conversão seja, digamos, o período de 3 anos seja tomado em conta. E tem muitas pessoas que gostariam de entrar nesse processo? Como disse, nós é que não estamos abertos. Nós estamos abertos, como disse, é algo que nós não pensamos. Nós temos cerca de 3.000 agricultores, estamos com muito trabalho e, como disse, ainda o rendimento por hectare médio situa-se em 400 quilos de hectare. O nosso propósito é dobrar isto. E é possível, porque se há outros que fazem até 1 tonelada de cacau seco por hectare, logo os que fazem 100, 200, podemos ainda, há potencialidades ali. Então, nós não queremos diluir os nossos esforços, já temos muita tarefa, queremos trabalhar com os nossos para o incremento da produção e da produtividade. E inclusive, o país também é exíguo, nós queremos deixar outra parte também do mercado do país para os outros parceiros, os outros que também trabalham nesta área. E existem outras cooperativas no país que fazem a mesma coisa? Sim, há uma cooperativa também na zona centro-sul, muito bem localizada. No nosso lado são mais os outros compradores esporádicos, que surgem sobretudo quando o preço do cacau está alto a nível internacional, vêm aí, inclusive às vezes com autorização também do governo, que às vezes fomenta o furto do cacau e com tendência de desestruturar todo o meio rural. Mas como nós estamos aqui, somos resilientes, já resistimos às adversidades e vamos lutando. E o senhor, eu conversei com uma outra pessoa que faz um processo todo também de formação. Hoje eu estive de manhã lá na SECAB vendo um processo também de formação e de entrega de uma série de equipamentos. De quanto em quanto tempo que é feito esse processo de formação? Tem algum tipo de ligação e de apoio governamental, ou é tudo vocês mesmos que fazem, que gerem, inclusive, todos aqueles equipamentos incríveis que estavam sendo entregues para as associações? Tudo isso é feito a partir da cooperativa mesmo, ou tem algum outro incentivo? Hoje somos totalmente autônomos, inclusive temos vindo a intervir em áreas inimagináveis, como reabilitação em construção de pistas em calçada, que era algo inimaginável. Nós, ultimamente, lançamos uma obra para a construção da nossa sede de 3 pisos aqui no centro da capital, que no princípio do próximo ano será inaugurada. Logo, como disse, crescemos com apoio, nascemos com apoio do Estado, crescemos com apoio do Estado. Em 2012 e 2014 ganhamos autonomia administrativa, técnica e financeira, e passados mais 10 anos estamos crescendo, estamos evoluindo. Costumamos dizer que a SECAB está indo de vento em popa. E hoje em dia, os senhores fazem algum tipo de parceria com o governo para ajudar outras áreas, inclusive a entender como que vocês chegaram nesse super processo de autonomia e de conseguir tudo que vocês conseguiram para incentivar outras áreas a ter? Nós resumimos todo esse sucesso num provérbio santomense que diz "Tlabassokadate", que é do trabalho que se tem o ganho. Então, para motivar as pessoas ao trabalho. E São Tomé também vai agora ter um sistema de produção que vai ser patrimônio também, né, a partir da FAO. Isso faz alguma diferença? Aumenta, agrega valor ao cacau que vocês comercializam ou nem por isso? Isso pode não agregar ao nível internacional. O que permite agregar são as certificações. Mas também tudo depende da imagem que o país pode ter com esta, vamos dizer, acreditação. Se calhar, com esta acreditação, pode haver maior procura e os nossos parceiros, quem sabe, podem até proporcionar
algum bônus por causa disto. Mas, e outra questão também é a questão também do chocolate. Como nós também fazemos a transformação e, quiçá, no futuro pensamos também em exportar já o produto, uma parte do produto transformado, quem sabe podemos utilizar esta menção como publicidade para melhor comercialização do nosso produto. Era a minha próxima pergunta. Eu vi que os senhores já fazem uma parte de processamento do cacau e transformação em chocolate. A ideia é também ficar autônomo disso, ou seja, deixar de vender só o cacau e vender chocolate? Não, o nosso objetivo não é substituir. Como disse, é muito mais fácil exportar e vender o cacau. Inclusive, é nossa praia. Já o fazemos há 20 anos. O nosso objetivo é pouco a pouco. Começamos com 1%, depois passamos para 2%, mas o nosso objetivo é, pelo menos no futuro, se as condições o permitirem, pelo menos transformar 10% a nível local. E não só ficar por ali, na questão que se prende com o chocolate, mas pensamos também em ter outras fábricas, a fábrica de licor, a fábrica de vinagre, e assim vamos desenhando parcerias. E o cacau, ele é vendido principalmente para onde? Nós temos um parceiro estratégico, uma empresa francesa, com a qual trabalhamos desde a gênese da cooperativa, e a empresa se chama KOK, situada em França. Mas de vez em quando também comercializamos um ou outro contentor para uma empresa portuguesa. Mas no cômputo geral é essa empresa francesa. Então, assim, ou seja, o cacau já tem um comprador fixo. Fixo. Também facilita esse processo de vocês cada vez mais conseguirem se aprimorar na produção. Exatamente. É garantido, não se perde. Felizmente, como quem diz, dizemos que o nosso produto é pago antes da produção, vamos dizer assim. E o senhor consegue fazer um comparativo de quanto que se pagava antes pelo cacau e quanto que se paga hoje pelo cacau de vocês, que é certificado? É só para dizer que desde 2005, que começamos com essa dinâmica de exportação e começamos a fazer os agricultores, digamos, fermentarem, secarem o seu produto a nível da associação, até, vamos dizer assim, 2025, até a data presente, nunca, independentemente da flutuação do preço do cacau a nível internacional, nunca baixamos o preço do cacau. A tendência foi sempre crescente. Até ao ponto de hoje, o preço proposto ao agricultor está muito alto mesmo, nunca visto. Por quê? Porque o preço também ao nível internacional está alto. Inclusive já esteve muito mais alto. Então o nosso objetivo é trabalhar para o agricultor. O agricultor também não pode ter toda a renda, como eu disse, há a estrutura de funcionamento e tudo que for remanescente é para ser investido na comunidade, nas parcelas dos agricultores, porque também não basta oferecer um melhor preço ao agricultor, é preciso também investir na sua produção e produtividade. É preciso incrementar a sua produção, porque um bom preço vezes 0 kg de cacau corresponde a 0. Então, temos vindo a fazer isto. Inclusive, temos várias comunidades, posso dar o exemplo, temos uma comunidade recôndita do distrito de Lembar, chamada Santa Geni, que quando começamos com 8 toneladas e no ano passado produziu 54, no prazo de 15 anos. 8 vezes 6, 8, quer dizer, em 15 anos multiplicamos a produção e com a mesma superfície e com o mesmo 38 agricultores. Impressionante. Impressionante mesmo. E o senhor consegue, assim, eu conversei com alguns agricultores, mas eu gostaria de ter a visão do senhor sobre o que mudou na vida desses agricultores. A diferença é abismal. Como disse, esses agricultores hoje não são milionários, não é isso que eu quero dizer. Mas muitos deles, sobretudo aqueles que atiraram-se ao trabalho, hoje têm uma vida decente. Como disse, têm uma melhor renda e denota-se mesmo da forma como vive, a mentalidade e como quem diz, o laço, a ligação que têm com a cooperativa.
Os agricultores estão muito orgulhosos do trabalho que vimos fazendo nesses últimos 20 anos. E agora eu vou entrar na reserva da biosfera. Assim, o senhor acompanhou algo do processo, algum tipo de discussão, foi conversado com a cooperativa? Até onde o senhor sabe sobre o processo da possibilidade de São Tomé ter mais esse selo, que seria da reserva da biosfera da Unesco? Sim, já conversaram comigo, inclusive em muitas reuniões das roças e tudo isso, nós também enviamos nossos representantes, porque estamos muito ligados à questão da roça. Inclusive, já estamos a trabalhar de forma tempada, porque aquilo que nós temos vindo a fazer no sentido de requalificar as comunidades rurais, para mim, na nossa opinião, é um grande contributo, porque no futuro, quando o país tiver esta menção, se calhar poderá fazer crescer o turismo e se calhar com foco um pouco mais nas comunidades rurais. Logo estamos a nos preparar e é muito importante que o país tenha esta menção. E o senhor acha que para o turismo esse tipo de selo pode ser benéfico? Como disse, pode ser benéfico, mas tudo vai depender da forma como o Estado utilizar. Porque é preciso publicitar nos órgãos de comunicação internacional, é preciso ter canais para publicitar isto. Porque só a menção por si não significa. Tudo vai depender da utilização que o país, de forma inteligente, fizer disto. E o senhor falou sobre a tentativa, né, a proposta que vocês têm de transformar 10% do cacau em chocolate, né, e em outros produtos, como licor, enfim, de ter uma produção, um segundo produto, digamos, além do cacau. Esse segundo produto, o senhor acha que ele ganha com a questão da reserva da biosfera? O senhor acha que tem uma possibilidade de aumento de ganho desse produto também? Como disse, esta menção da reserva da Unesco, o país como reserva da Unesco, é uma menção positiva. Senão, o Estado não estaria, juntamente com a Unesco, a trabalhar nesse sentido. Eu acho que isso vai contribuir para melhorar e vai fazer com que o Estado também tenha maior responsabilidade no que concerne à proteção das florestas. E mesmo nós temos vindo a trabalhar, porque há um novo regulamento europeu de produção biológica, de 848/2018, e que já vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2026, que tem a ver com a questão da proteção também das florestas. Isso também vai nos ajudar, porque é uma menção que nós podemos exibir, vamos dizer assim, junto da União Europeia, por onde nós exportamos, que o país tem esse selo, significa que, por detrás, há um grande trabalho de proteção das florestas, proteção da biodiversidade, e isto para nós é muito importante, é um contributo inestimável. E o que o senhor imagina para o futuro da SECAP? Como disse, nós temos temos vindo, como disse, temos ido de vento em popa, estamos crescendo. Temos feito muitos investimentos, tanto na produção, tanto na plantação dos agricultores, como a nível das comunidades rurais. Queremos perseguir este objetivo, queremos mudar, queremos requalificar as roças comunitárias, sobretudo nas zonas onde nós temos a intervenção. E hoje estamos muito mais confiantes, e sobretudo com essa alta do preço do cacau a nível internacional, dá-nos muito mais confiança, muito mais oxigênio para poder fazer esses investimentos nas comunidades. Logo, estamos confiantes. Só queremos é que o Estado também intervenha, porque quando o preço está alto, aparecem muitos investidores com o objetivo de fomentarem o furto e desestruturarem as fileiras. Logo, o Estado, como pessoa de boa fé, tem que intervir no sentido de pôr marcos para salvaguardar aquilo que é bom em detrimento daquilo que pode ser oportunismo para o país. Acha que ainda falta, então, um pouco desses marcos legais por parte do governo? Eu acho que sim. E qual que o senhor acha que seria o mais importante desses marcos? Eu acho que o Estado tem que disciplinar. Primeiramente, o Estado tem que saber que dispõe de uma geografia exígua,
tem que compreender, digamos, conhecer quais são os intervenientes, o que os intervenientes fazem, o que é melhor para o país e, em função disso, estabelecer medidas de política para salvaguardar aquilo que é bom, sobretudo o que é bom para os agricultores. Refiro-me ao cacau. Então, o Estado tem que intervir, tem que ser interveniente e salvaguardar aquilo que for melhor para o produtor. E a SECAB e o senhor consegue ter um bom diálogo com o governo para tentar fazer avançar esse tipo de política e de legislação? Temos tido boa relação, mas o Estado, como sabe, o Estado tem muita burocracia, tem às vezes outros interesses, mas nós agora temos estado a granjear muita simpatia junto do governo e pensamos que vão poder, digamos, tomar medidas que possam salvaguardar, acima de tudo, os interesses dos mais desfavorecidos. E o senhor fala sempre de uma preocupação com as comunidades, com o produtor, com o agricultor. O que o senhor espera do futuro para essas comunidades? Como eu disse, estamos empenhados, já lá vão 2 décadas, e estamos empenhados para proporcionar uma melhoria da situação socioeconômica do agricultor. Já conseguimos galgar passos e é possível ir além. E estamos empenhados nisto. Com trabalho é possível mudar o cenário. Eu tenho 2 últimas perguntas para o senhor. A penúltima é o que o senhor imagina do futuro de São Tomé? Eu acho que com boa gestão, quando digo boa gestão, boa liderança, uma liderança transparente, inclusiva, justa, é preciso que haja justiça também, que una para trabalhar, esse país é viável. E o que o senhor sente por ser são tomense? Sinto orgulho, não é? Como eu acho que qualquer nacional, não é, deve sentir, qualquer indivíduo, não é, no planeta Terra deve ter orgulho de sentir. Como disse, as coisas não caem do céu, é preciso trabalho abnegado, é preciso boa liderança, é preciso boas políticas. Eu acho que podemos, felizmente, que também estamos numa região pacífica, não é? E o facto de ser pequeno, temos talvez menos conflito, não temos petróleo, não é? A nossa renda vem da agricultura, turismo, serviços, que é preciso trabalho. Eu acho que é possível e temos orgulho do trabalho que vimos fazendo. E o que é ser são tomense para o senhor? Ser São Tomense é se ter o espírito de santo. Uns convém o Santo Tomé, é ter o espírito de santo, o espírito de fazer bem, o espírito de servir, o espírito de saber que estamos aqui numa fase transitória, somos passageiros e temos que deixar o nosso legado para a geração vindoura. É isso que nos move, o espírito santificado.